Você já foi obrigado a pedir desculpas por estar certo? Por ter padrões profissionais, por se recusar a trabalhar de graça só porque alguém da sua família se casou com você? Meu nome é Tori Mitchell, e o que aconteceu no baile de gala beneficente da minha sogra mudou minha família para sempre. Durante 8 anos, eu fui a pequena arquiteta que brincava com desenhos, enquanto minha rica sogra, Margaret Whitmore, tratava minha carreira como um hobby. Mas quando ela exigiu que eu projetasse sua mansão de $5 milhões de graça e meu próprio pai ameaçou me expulsar de casa por me recusar, algo dentro de mim finalmente se rompeu. O que revelei diante de 500 pessoas da elite de Boston não mudou apenas a forma como me viam. Isso destruiu tudo aquilo em que Margaret havia construído sua reputação. Se você está assistindo a isso, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Tudo começou há 8 anos, quando me casei com um membro da família Whitmore. 8 anos. Esse foi o tempo que fiz parte da dinastia Whitmore, embora parte de talvez seja um termo generoso. Sou arquiteto licenciado na Mitchell & Associates, no centro de Boston. Sim, mesmo sobrenome, mas sem parentesco com os sócios fundadores. Pura coincidência que às vezes jogava a meu favor, às vezes contra mim. Meu marido, James, é advogado corporativo e filho único de Margaret Whitmore. Se você compareceu a algum evento beneficente em Boston na última década, provavelmente já a viu. Cabelos prateados impecavelmente penteados, sempre de Chanel, e um sorriso que nunca chega aos olhos quando ela olha para mim. Margaret herdou aproximadamente $200 milhões do império farmacêutico de seu falecido marido. Dinheiro antigo, aquele tipo de dinheiro que vem com expectativas e julgamento sobre todos que entram em sua órbita. Desde o primeiro dia, ela deixou claro que eu não estava à altura. Enquanto James exercia a advocacia de verdade no escritório Winston & Associates, eu apenas desenhava figuras bonitas. Certa vez, ela me apresentou em um evento beneficente da Orquestra Sinfônica de Boston como a esposa de James, que desenha casas por diversão. A mulher ao lado dela, esposa de um juiz federal, chegou a fazer uma careta de compaixão. Mas eis o que Margaret nunca se deu ao trabalho de aprender. Me formei com a mais alta distinção acadêmica, summa cum laude, na Escola de Arquitetura do MIT. Passei 3 anos na Foster Partners em Londres antes de voltar para Boston. Entre as minhas belas fotos, estava o projeto de remodelação da Biblioteca Pública de Beacon Hill, que ganhou o prêmio de honra da IA em 2022. Não que ela alguma vez tenha perguntado. O padrão era sempre o mesmo. Jantares em família onde ela perguntava a James sobre seus casos mais recentes, enquanto sugeria que eu experimentasse seu personal trainer, já que você tem tanto tempo livre. No dia de ação de graças, ela me colocava para sentar com as crianças porque você é tão bom em entretê-las com seus desenhos. E durante todo esse tempo, meus pais ficaram do lado dela. O incidente do Dia de Ação de Graças de 2023 deveria ter sido um alerta para mim. Margaret havia convidado 40 pessoas para sua propriedade em Wellesley, e de alguma forma meu cartão de lugar acabou novamente na mesa das crianças. Quando me movi silenciosamente para me sentar com meu marido, ela anunciou para toda a sala: "Ah, Tori, pensei que você preferisse estar com as crianças. Você é sempre tão divertida com o seu trabalho." James não disse nada. Simplesmente apertei minha mão por baixo da mesa como se isso fosse suficiente. Meus pais eram piores. Naquela noite, meu pai, David, me chamou de lado no hall de mármore da casa de Margaret. "Não cause problemas, Tori. Os Whitmores têm sido muito generosos com esta família." Generoso? Como se deixar o filho deles casar comigo fosse um ato de caridade. Minha mãe, linda, acrescentou sua própria sabedoria. "Casamento é sobre compromisso, querida. Margaret é de outra geração. Ela não entende essas mulheres modernas que trabalham fora. Isso vem de uma mulher que trabalhou como enfermeira por 30 anos antes de se aposentar." O padrão se repetiu no aniversário de 35 anos de James, em março passado. Você já foi obrigado a pedir desculpas por estar certo? Por ter padrões profissionais, por se recusar a trabalhar de graça só porque alguém da sua família se casou com você? Meu nome é Tori Mitchell, e o que aconteceu no baile de gala beneficente da minha sogra mudou minha família para sempre. Durante 8 anos, eu fui a pequena arquiteta que brincava com desenhos, enquanto minha rica sogra, Margaret Whitmore, tratava minha carreira como um hobby.
Mas quando ela exigiu que eu projetasse sua mansão de US$ 5 milhões de graça e meu próprio pai ameaçou me expulsar de casa por me recusar, algo dentro de mim finalmente se rompeu. O que revelei diante de 500 pessoas da elite de Boston não mudou apenas a forma como me viam. Isso destruiu tudo aquilo em que Margaret havia construído sua reputação. Se você está assistindo a isso, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Tudo começou há 8 anos, quando me casei com um membro da família Whitmore. 8 anos. Esse foi o tempo que fiz parte da dinastia Whitmore, embora parte de talvez seja um termo generoso. Sou arquiteto licenciado na Mitchell & Associates, no centro de Boston. Sim, mesmo sobrenome, mas sem parentesco com os sócios fundadores. Pura coincidência que às vezes jogava a meu favor, às vezes contra mim. Meu marido, James, é advogado corporativo e filho único de Margaret Whitmore. Se você compareceu a algum evento beneficente em Boston na última década, provavelmente já a viu. Cabelos prateados impecavelmente penteados, sempre de Chanel, e um sorriso que nunca chega aos olhos quando ela olha para mim. Margaret herdou aproximadamente US$ 200 milhões do império farmacêutico de seu falecido marido. Dinheiro antigo, aquele tipo de dinheiro que vem com expectativas e julgamento sobre todos que entram em sua órbita. Desde o primeiro dia, ela deixou claro que eu não estava à altura. Enquanto James exercia a advocacia de verdade no escritório Winston & Associates, eu apenas desenhava figuras bonitas. Certa vez, ela me apresentou em um evento beneficente da Orquestra Sinfônica de Boston como a esposa de James, que desenha casas por diversão. A mulher ao lado dela, esposa de um juiz federal, chegou a fazer uma careta de compaixão. Mas eis o que Margaret nunca se deu ao trabalho de aprender. Me formei com a mais alta distinção acadêmica, summa cum laude, na Escola de Arquitetura do MIT. Passei 3 anos na Foster Mais Partners em Londres antes de voltar para Boston. Entre as minhas belas fotos, estava o projeto de remodelação da Biblioteca Pública de Beacon Hill, que ganhou o prêmio de honra da IA em 2022. Não que ela alguma vez tenha perguntado. O padrão era sempre o mesmo. Jantares em família onde ela perguntava a James sobre seus casos mais recentes, enquanto sugeria que eu experimentasse seu personal trainer, já que você tem tanto tempo livre. No dia de ação de graças, ela me colocava para sentar com as crianças porque você é tão bom em entretê-las com seus desenhos. E durante todo esse tempo, meus pais ficaram do lado dela. O incidente do dia de ação de graças de 2023 deveria ter sido um alerta para mim. Margaret havia convidado 40 pessoas para sua propriedade em Wellesley, e de alguma forma meu cartão de lugar acabou novamente na mesa das crianças. Quando me movi silenciosamente para me sentar com meu marido, ela anunciou para toda a sala: "Ah, Tori, pensei que você preferisse estar com as crianças. Você é sempre tão divertida com o seu trabalho." James não disse nada. Simplesmente apertei minha mão por baixo da mesa como se isso fosse suficiente. Meus pais eram piores. Naquela noite, meu pai, David, me chamou de lado no hall de mármore da casa de Margaret. "Não cause problemas, Tori. Os Whitmores têm sido muito generosos com esta família." Generoso? Como se deixar o filho deles casar comigo fosse um ato de caridade. Minha mãe, linda, acrescentou sua própria sabedoria. "Casamento é sobre compromisso, querida. Margaret é de outra geração. Ela não entende essas mulheres modernas que trabalham fora. Isso vem de uma mulher que trabalhou como enfermeira por 30 anos antes de se aposentar." O padrão se repetiu no aniversário de 35 anos de James, em março passado. Margaret contratou uma organizadora de eventos, um serviço de buffet, um quarteto de jazz completo e, em seguida, me apresentou aos seus amigos como alguém que se mantém ocupada com seu pequeno hobby de arquitetura. Uma mulher chegou a perguntar se eu vendia meus desenhos no Etsy. Eu havia acabado de ganhar o prêmio de honra da IA 2 meses antes. Minha foto saiu na edição de domingo do Boston Globe. O projeto foi destaque na revista arquitetural Digest. Mas no mundo de Margaret, nada disso existia. No mundo dela, eu era apenas a garota de classe média que, de alguma forma, tinha conquistado seu filho, formado em Princeton. Mas tudo mudou há 3 meses, quando um único e-mail chegou à minha caixa de entrada. Um e-mail que acabaria por destruir o mundo cuidadosamente construído por Margaret. 15 de agosto de 2024.
Lembro-me da hora exata, 14h47, porque eu estava no meio da revisão de plantas quando meu telefone vibrou. O e-mail era de Robert Smith, CEO da Horizon Foundation. Eles estavam lançando uma competição nacional para seu novo centro de artes de $50 milhões no Seaport District de Boston. Somente submissões anônimas. O melhor design vence. Quase apaguei. Depois de anos sendo desconsiderado como um mero amador, uma parte de mim começou a acreditar nisso. Mas algo me fez clicar para ler os requisitos. Eles queriam inovação, sustentabilidade, um edifício que redefinisse o panorama cultural de Boston. Passei 3 semanas elaborando essa proposta. Todas as noites, depois que James ia para a cama, e todos os fins de semana em que ele jogava golfe com clientes, eu trabalhava. Submeti meu projeto apenas com o nome da minha empresa e o número do projeto. Não são permitidos dados pessoais identificáveis, conforme as regras do concurso. 20 de setembro, outro e-mail. Eu tinha vencido. Apenas o custo do projeto foi de $2,5 milhões. Mas aqui está a parte que mais tarde se tornaria crucial. A cláusula 7.3 do contrato estipulava explicitamente que a identidade do arquiteto permaneceria confidencial até o anúncio público em 15 de novembro de 2024, durante o jantar de gala anual da Fundação. Assinei aquele contrato com um aperto de mãos. Pela primeira vez em 8 anos, eu tinha algo que era inteiramente meu, algo que Margaret não podia diminuir ou descartar. Não contei a ninguém, exceto a James. E nem ele compreendeu totalmente o significado disso. Que ótimo, querida, disse ele, mal desviando o olhar do laptop. Só certifique-se de que isso não interfira com os eventos beneficentes da sua mãe. Guardei todos os e-mails de Robert, todas as revisões de contrato, toda a correspondência que comprovava que aquele era meu projeto, meu trabalho, minha conquista. Naquela época, eu não fazia ideia de quanta necessidade teria daquela prova. 10 de novembro, 5 dias antes do jantar de gala Horizon. Margaret me ligou diretamente, o que já deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Ela nunca me ligava sem que James intermediasse a ligação. Tori, querida, ela começou, com a voz carregada de uma doçura falsa. Tenho uma oportunidade maravilhosa para você. Estou construindo uma nova propriedade em Nantucket. 5 quartos, vista para o mar, tudo o que se espera. Pensei imediatamente em você. Você finalmente poderia criar algo significativo. Senti um lampejo de esperança. Talvez ela finalmente estivesse reconhecendo meu trabalho. Parece um projeto incrível, Margaret. A tarifa da minha empresa para projetos residenciais desse porte normalmente. Ela riu, aquele som tilintante que significava que alguém estava prestes a ser colocado em seu devido lugar. Ah, Tori, família não cobra de família, especialmente quando você nem está tão ocupada assim. James comentou que você esteve em casa todas as noites desta semana. Construção no valor de $5 milhões, pelo menos 6 meses de trabalho de projeto, tudo grátis. Margaret, agradeço por ter pensado em mim, mas não posso assumir um projeto desse porte sem remuneração. Não seria profissional. Profissional. Sua voz ficou gélida. Você quer me cobrar depois de tudo que essa família fez por você? Já avisei as senhoras do clube que minha nora está fazendo o design. Os Vandoras estão usando aquele escritório chique de Nova York, mas eu disse que minha Tori é tão talentosa quanto. Não me envergonhe agora. O prazo que ela queria, 2 semanas. Os projetos iniciais estarão prontos até 24 de novembro, logo após o Horizon Gala. Eu não podia contar para ela. Sinto muito, Margaret, mas não posso. Ela desligou na minha cara. Em menos de 1 hora, meu telefone estava vibrando sem parar com ligações dos meus pais. Margaret ligou para eles chorando, dizendo que eu havia insultado sua generosidade e jogado sua bondade na cara dela. O grupo de bate-papo da família foi o primeiro a explodir. James enviou uma mensagem do seu escritório. Mamãe está muito chateada. Você não pode fazer só uns desenhos? Não é nada demais. Não é nada demais. 6 meses de trabalho gratuito não eram grande coisa para um homem que cobrava $800 por hora. Então começaram os telefonemas. Primeiro minha mãe, com a voz embargada pela ansiedade. Tori,
O que você disse para Margaret? Ela está arrasada. Ela estava tentando te incluir para te dar uma chance de provar seu valor para os amigos dela. Mãe, ela quer que eu trabalhe de graça. Você teria trabalhado 6 meses no hospital sem receber nada? Isso é diferente. Isto é família. E, francamente, com as conexões que os Whitmores têm, você deveria ser grato pela visibilidade. Meu pai era pior. Ele apareceu no meu escritório na manhã seguinte, usando seu crachá de aposentado para passar pela segurança. Ele havia sido policial em Boston por 30 anos e ainda tinha amigos em todos os lugares. Precisamos conversar, disse ele, fechando a porta do meu escritório atrás de si. Você está sendo ingrato e egoísta. Margaret Whitmore te acolheu em sua família. Me recebeu bem, pai? Ela me apresenta como alguém que brinca com desenhos porque você continua dando a ela motivos para duvidar de você. Primeiro, você se recusa a parar de trabalhar depois do casamento, como ela esperava. Então você insiste em manter seu nome de solteira profissionalmente. Agora isso sim, você está envergonhando toda a nossa família. Naquela noite, eles convocaram uma reunião de família na casa dos meus pais em Quincy. Presença obrigatória, dizia a mensagem do pai. James nos levou até lá em silêncio. Ele manteve o maxilar contraído durante toda a viagem. No momento em que entramos, eu soube que era uma emboscada. Margaret já estava lá, enxugando os olhos com um lenço. O cenário estava armado para minha completa capitulação. As próximas palavras do meu pai partiram meu coração. Peça desculpas a Margaret agora mesmo ou saia da minha casa. Meu pai estava parado na sala de estar, de braços cruzados, olhando para mim como se eu tivesse 16 anos de novo e tivesse quebrado o toque de recolher. Só que eu tinha 32 anos, era um arquiteto premiado e me exigiam que eu me desculpasse por ter limites profissionais. David, por favor, comecei, mas ele me interrompeu. Não, chega dessa sua atitude, Tori. Essa mulher, disse ele, gesticulando em direção a Margaret, que agora chorava abertamente, não fez nada além de tentar te ajudar, e você joga isso na cara dela. Você sempre foi orgulhoso demais, teimoso demais, assim como quando insistiu em ir para aquela faculdade cara em vez de ficar perto de casa. Ele se referia ao MIT como àquela faculdade cara. Minha mãe sentou-se ao lado de Margaret, acariciando suas costas. Nós te criamos melhor do que isso, Tori. A família apoia a família. Margaret está te oferecendo a oportunidade da sua vida, e você está cuspindo nela. Olhei para James, na esperança de encontrar qualquer sinal de apoio. Ele estava absorto em seus pensamentos, evitando completamente o contato visual. Ela quer 6 meses de trabalho gratuito, eu disse baixinho. Algum de vocês trabalharia de graça por 6 meses? Você já trabalha de casa metade do tempo mesmo, interrompeu Margaret, com as lágrimas misteriosamente secas. Não é como se você estivesse realizando uma cirurgia ou defendendo casos perante a Suprema Corte. Você desenha no computador. Quão difícil seria desenhar minha casa enquanto você faz o que quer que faça o dia todo? Foi aí que eu entendi. Eles não me viam como um profissional. Eles nunca tiveram. Para eles, eu estava brincando de arquiteto como crianças brincam de casinha. Tudo bem, eu disse, com a voz firme apesar da raiva que crescia em meu peito. Pedirei desculpas publicamente em seu evento beneficente no dia 15. Os olhos de Margaret brilharam. Ela não tinha ideia do que acabará de aceitar. Se alguma vez lhe disseram que sua carreira é apenas um hobby ou esperaram que você trabalhasse de graça porque é por causa da família, escreva eu entendo nos comentários abaixo. Eu reconheço que você e seu trabalho têm valor, independentemente do que digam. Antes de falarmos sobre o que aconteceu naquela gala, e acredite, você não vai acreditar em como isso se desenrolou. Por favor, clique no botão de inscrição e ative o sino de notificações. O que Margaret não sabia sobre aquele evento beneficente do qual ela tanto se orgulhava de organizar está prestes a mudar tudo. Vamos continuar. No dia 13 de novembro, 2 dias antes do evento de gala, eu estava sentada no meu escritório em casa às 3 horas da manhã, revisando cada documento pela 100ª vez. O contrato com a Fundação Horizon estava aberto sobre a minha mesa. A cláusula 7.3 está destacada em amarelo.
A identidade do arquiteto selecionado permanecerá confidencial até o anúncio oficial na gala anual da Fundação, em 15 de novembro de 2024. Meu telefone vibrou. Um e-mail de Robert Smith confirmando o cronograma do anúncio. O nome do arquiteto vencedor seria revelado às 20h30, logo após o discurso de Margaret sobre suas contribuições para a caridade. A ironia não me passou despercebida. Imprimi tudo em triplicado. O contrato, a troca de e-mails com Robert discutindo modificações no projeto, os resultados do concurso, até mesmo o artigo do Boston Globe sobre meu prêmio de honra da IA, só para constar. Cada conjunto foi colocado em uma pasta azul marinho. Profissional, discreto, à prova de balas. Margaret ligou naquela tarde, com a voz radiante de expectativa. 500 convidados confirmados, Tory, o prefeito, 3 congressistas e praticamente todos os principais doadores de Boston. Espero que você se vista adequadamente, formalmente, mas sem exageros. Você sabe como às vezes exagera. Eu sabia exatamente o que ia vestir. O mesmo terno preto que usei para receber meu prêmio da IA. Aquela que me fez parecer exatamente o que eu era, um profissional sério. James me observava me arrumando da porta. O que é isso com todas essas pastas? Seguro, eu disse, sem levantar os olhos. Tory, por favor, não faça nenhuma besteira. Este é o evento mais importante do ano para mamãe. A Fundação Whitmore está anunciando algo importante. Se ele soubesse o quão grave era a situação. Naquela noite, descobri algo que mudou tudo. Ao consultar o site da Horizon Foundation, notei que eles adicionaram um novo banner anunciando a parceria com o Whitmore Foundation Art Center. Margaret, de alguma forma, associou seu nome ao meu projeto sem saber quem o havia idealizado. 14 de novembro, um dia antes de tudo mudar. Meu telefone não parou de tocar desde o amanhecer. James me encurralou na cozinha durante o café da manhã. Mamãe convidou toda a diretoria da Fundação Horizon para se sentar à nossa mesa. Por favor, Tory, seja lá o que você esteja planejando, não se desculpe em silêncio e deixe que ela tenha a noite dela. Eu prometi que me desculparia publicamente, não prometi? Seu rosto empalideceu. É disso que tenho medo. Meu pai ligou durante o almoço. Sua mãe comprou um vestido novo para esta noite. Não estrague tudo para ela, Tory. Apenas peça desculpas e siga em frente. São apenas 3 palavras. Qual é a dificuldade? 3 palavras. 8 anos de demissão e ele queria que eu resolvesse tudo com 3 palavras. Margaret enviou uma mensagem de texto às 15 horas. Os Vandorans estarão lá esta noite. Depois que você se desculpar, eu o apresentarei como o arquiteto que está projetando minha propriedade em Nantucket. Tente soar profissional. Às 16 horas, chegou um e-mail inesperado de Robert Smith. Aguardamos com expectativa o anúncio de amanhã. A diretoria está particularmente entusiasmada para conhecer o arquiteto vencedor. Preparamos uma apresentação especial que mostra o seu processo de design. O prefeito pediu especificamente para que eu me sentasse perto de você durante o jantar. Fiquei encarando aquele e-mail por um minuto inteiro. Margaret não fazia ideia de que havia provocado a própria humilhação pública. Naquela noite, fiquei em frente ao meu guarda-roupa, passando os dedos pelo terno preto. James entrou já de smoking. Você está linda, disse-lhe suavemente. Eu sei que a mãe pode ser difícil, mas ela tem boas intenções. Ela simplesmente demonstra amor de uma forma diferente. Exigindo 6 meses de trabalho gratuito? Ele suspirou. Ao tentar incluir você no mundo dela. O mundo dela. Amanhã à noite, o mundo dela descobriria exatamente quem eu era no meu. Eu não sabia que Margaret ainda tinha uma carta na manga. 15 de novembro, 19 horas. O Ritz-Carlton Boston estava iluminado quando nosso carro parou junto ao serviço de manobrista. Através das portas de vidro, eu podia ver a nata da sociedade de Boston. O prefeito Richardson, os Kennedys, o ramo de Massachusetts, pelo menos 3 CEOs de empresas da Fortune 500 e dinheiro antigo suficiente para financiar um pequeno país. Margaret estava de pé no saguão como uma rainha recebendo súditos, resplandecente em um vestido Chanel creme com suas pérolas características.
Ela distribuía beijos no ar aos convidados, enquanto sutilmente classificava a importância deles pela cordialidade de sua saudação. Aí está você, disse ela ao nos avistar, seus olhos percorrendo minha roupa com uma desaprovação mal disfarçada. Acho que esse terno serve. Os vandoranos acabaram de chegar. Tente não mencionar seu projetinho de biblioteca. O edifício deles com Herzog e de Meuron. Ao entrarmos no salão de baile, prendi a respiração por um instante. Ali, ocupando toda a parede dos fundos, havia uma faixa de 9 metros. A Fundação Whitmore apresenta o futuro das artes em Boston. Abaixo, em letras menores, anuncia-se o Whitmore Art Center na Horizon Foundation. Meu projeto de 50 milhões de dólares, foi exibido em telas por toda a sala com o nome de Margaret estampado nele. Impressionante, não é? Margaret apareceu ao meu lado. Estou trabalhando com a Horizon nisso há meses. Claro, ainda não posso revelar todos os detalhes, mas digamos apenas que o nome Whitmore será sinônimo da cultura de Boston por gerações. James apertou minha mão. Um aviso, mas eu estava olhando para Robert Smith do outro lado da sala, que estava perto do pódio, olhando para o relógio. Ele cruzou o olhar comigo e acenou levemente com a cabeça, depois olhou para Margaret com uma expressão que eu não consegui decifrar. A faixa mostrava meu desenho com o nome dela. Em 2 horas, tudo mudaria. 20h15. Margaret brindou com sua taça de champanhe e 500 conversas cessaram. Ela deslizou até o pódio como se tivesse nascido para isso, o que, sem dúvida, era verdade. Boa noite a todos. Como você sabe, a família Whitmore tem se dedicado ao desenvolvimento cultural de Boston por 3 gerações. Ela fez uma pausa dramática, examinando a sala para garantir que todos os olhares estivessem voltados para ela. Esta noite, tenho o prazer de anunciar que a tradição continua com o Whitmore Art Center, um projeto de 50 milhões de dólares que transformará o Seaport District. Aplausos ecoaram pela multidão. Observei meu desenho girar nas telas, cada linha, cada ângulo em que eu havia trabalhado arduamente por semanas, agora com a marca dela. Supervisionei pessoalmente todos os aspectos deste projeto visionário, continuou Margaret, com a voz embargada pelo orgulho. Da concepção à execução, esta tem sido a minha paixão no último ano. A Fundação Whitmore já destinou 10 milhões de dólares para garantir que este se torne a joia da coroa da cena cultural de Boston. Minha mãe irradiava a alegria da mesa 3. Meu pai assentiu com aprovação. James se remexeu desconfortavelmente ao meu lado. O design que vocês veem aqui, Margaret gesticulou em direção às telas, representa não apenas a arquitetura, mas uma filosofia. Minha filosofia é trazer cultura de classe mundial para nossa amada cidade. Foi então que Robert Smith se levantou de sua cadeira à mesa da Fundação Horizon. Ele caminhou em direção ao pódio com passos calculados, com o iPad na mão. Margaret sorriu, claramente pensando que ele viria elogiá-la. Senhora Whitmore, disse-lhe baixinho, embora o microfone tenha captado cada palavra. Acredito que houve um mal-entendido. De acordo com o nosso contrato, precisamos anunciar agora o arquiteto responsável pelo projeto. A cláusula 7.3 afirma especificamente. O sorriso de Margaret vacilou, mas se manteve. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Então Robert Smith caminhou até o microfone. Obrigado, Senhora Whitmore, pela apresentação tão entusiasmada, disse Robert, com um tom diplomático que mal disfarçava sua confusão. No entanto, preciso esclarecer algo para os nossos hóspedes e, aparentemente, para você também. O sorriso de Margaret se tornou mais tenso. Ela se aproximou do pódio, tentando retomar o controle. Claro, Robert. Eu estava prestes a apresentar nossa maravilhosa parceria. A Fundação Horizon promoveu um concurso às cegas para este projeto, continuou Robert, dirigindo-se agora diretamente à plateia. A identidade do arquiteto vencedor permaneceu confidencial até o momento, conforme a cláusula 7.3 do contrato. A senhora Whitmore, embora tenha sido uma doadora generosa, não esteve envolvida no processo de projeto. Murmúrios percorreram a multidão. O rosto de Margaret ficou vermelho, mas ela se recuperou rapidamente. Deve haver algum mal-entendido. Tenho trabalhado em estreita colaboração com a Fundação. Robert abriu seu iPad, e o contrato estava claramente visível na tela atrás dele.
Agora, o arquiteto, que está sujeito ao sigilo profissional até esta noite, está presente nesta sala. Conforme nosso acordo, é hora de revelar suas identidades. Margaret chegou a dar um passo em direção ao microfone, claramente esperando que Robert dissesse seu nome, ou talvez o de alguém que ela tivesse contratado. A sala prendeu a respiração. O arquiteto principal do Centro de Arte da Fundação Horizon, que venceu nosso concurso com um projeto verdadeiramente visionário, é. Eu me levantei. A pasta da Marinha já estava em minhas mãos. Esse seria eu, Sr. Smith. 500 cabeças se viraram em uníssono. E pela primeira vez na minha vida, vi meu pai perceber a própria hipocrisia. Ele passou 30 anos exigindo respeito como policial, mas não conseguiu dar à própria filha a mesma cortesia por sua profissão. Foi então que James falou novamente, mais alto desta vez. Mãe, você deve um pedido de desculpas à minha esposa. Agora sim, uma de verdade. Margaret se virou para o filho, com o choque estampado no rosto. James, você não pode de jeito nenhum. 8 anos, mãe. 8 anos vendo você menosprezar a mulher que eu amo. Mantive-me em silêncio porque achava que manter a paz era mais importante do que manter a fidelidade à minha esposa. Eu estava errado. Ele olhou para mim, com os olhos brilhando. Eu estava completamente enganada, e sinto muito. Os vandoranos cochichavam animados. A esposa do prefeito havia parado de filmar, tão absorta que não conseguia manter o celular firme. Até os garçons ficaram paralisados, com as bandejas equilibradas nas mãos. Margaret olhou ao redor da sala para os membros do conselho, aguardando sua resposta. Diante das câmeras que registravam tudo, diante do filho dela que escolheu a esposa em vez de sua manipulação. Você consegue se imaginar no lugar dos sapatos de grife da Margaret neste momento? 500 das pessoas mais poderosas de Boston aguardam para ver se ela fará a coisa certa. O que você gostaria que ela dissesse? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você se identificou com essa história, se já precisou enfrentar familiares que não respeitavam o seu valor, por favor, compartilhe este vídeo. Alguém na sua vida pode precisar ouvir que o seu valor profissional não é negociável, nem mesmo em relação à família. Agora, vamos ver como Margaret reage quando não tiver outra escolha a não ser encarar a verdade. O pedido de desculpas de Margaret, quando finalmente aconteceu, foi quase inaudível. Peço desculpas pelo mal-entendido em relação aos créditos do design. Mais alto, mãe, disse James do chão. Todos deveriam ouvir isso. Ela agarrou o pódio com força, os nós dos dedos brancos. Peço desculpas a Tori Mitchell por ter interpretado erroneamente seu envolvimento no projeto do Horizon Art Center. Ela é a única arquiteta. Então ela fugiu. A mulher que nunca saía de uma festa antes da meia-noite, que vivia para esses encontros, na verdade fugiu do seu próprio baile de gala usando seus sapatos de grife. O som de seus passos ecoou pelo silêncio atônito. Em segundos, a sala explodiu. Representantes de 3 empresas diferentes me abordaram com cartões de visita. Os Vandoras queriam conversar sobre sua nova propriedade em Cape Cod. O chefe de gabinete do prefeito mencionou um projeto municipal em desenvolvimento, mas a verdadeira comprovação veio do meu telefone. James me mostrou a tela dele. Alguém já havia postado um vídeo no Twitter. A notícia socialite de Boston exposta por roubar o design da Nora teve 50 mil visualizações na primeira hora. O repórter do Boston Globe me encurralou perto da mesa de champanhe. Senhorita Mitchell, isto é extraordinário. Você estaria disposta a conceder uma entrevista exclusiva sobre mulheres na arquitetura e a dinâmica familiar em ambientes profissionais? Na próxima semana, eu disse, ainda processando tudo. Ligue para o meu escritório. Meu escritório, para onde retornarei amanhã não como alguém que brincava com desenhos, mas como o arquiteto do mais novo marco de Boston. Robert Smith me encontrou na multidão. Senhorita Mitchell, a diretoria está impressionada com a sua compostura. Gostaríamos de aumentar seus honorários em $500 mil pelos transtornos e problemas de publicidade que isso nos causou. A elite de Boston já estava escolhendo lados. Alguns se aglomeraram na mesa dos meus pais, oferecendo uma falsa demonstração de simpatia. Outros fizeram questão de cruzar olhares comigo, acenando com a cabeça em sinal de aprovação.
Na manhã seguinte, meu telefone mostrava 47 chamadas perdidas do meu pai, 23 da minha mãe, uma de Margarete e uma mensagem de voz que apaguei sem ouvir. A mensagem da minha mãe dizia: "Você nos humilhou na frente de todos que conhecemos. Como você pôde fazer isso com a sua família?" Eu respondi digitando: "Da mesma forma que você fez comigo publicamente durante 8 anos." James me trouxe café na cama, algo que ele não fazia desde nossa lua de mel. "Sinto muito", disse-ele baixinho. "Eu deveria ter te defendido anos atrás. Eu pensava que estava mantendo a paz, mas na verdade só estava te prejudicando." "Por que agora?", perguntei. "Por que você se manifestou ontem à noite?" "Porque finalmente vi. Vi de verdade. A forma como o rosto da minha mãe mudou quando ela percebeu que você tinha um poder que ela não podia ignorar. Ela fez isso com as pessoas a vida toda e eu simplesmente deixei." Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Margarete: "A Fundação Whitmore está retirando a doação. Espero que esteja satisfeito." Robert Smith ligou 1 hora depois. "A Fundação Horizon cobrirá o financiamento integral." Na verdade, 3 novos doadores se apresentaram esta manhã, inspirados pela sua história. O Centro de Artes prosseguirá conforme planejado, com seu nome em destaque como arquiteto principal. Naquela tarde, meu pai apareceu em nossa casa. James atendeu à porta. "Preciso falar com a minha filha." "Ela vai decidir se quer falar com você", respondeu James. E senti uma onda de amor por esse homem que finalmente, estava me defendendo. Eu o deixei entrar. Ele estava sentado no nosso sofá, aparentando ser mais velho do que seus 60 anos. "Sua mãe está arrasada", começou ele. "Não sou responsável pelos sentimentos da minha mãe em relação aos meus limites." Ele olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Em uma semana, minha vida profissional explodiu de maneiras que eu jamais imaginei. E pela primeira vez na minha vida, vi meu pai perceber a própria hipocrisia. Ele passou 30 anos exigindo respeito como policial, mas não conseguiu dar à própria filha a mesma cortesia por sua profissão. Foi então que James falou novamente, mais alto desta vez: "Mãe, você deve um pedido de desculpas à minha esposa." Agora sim, uma de verdade. Margarete se virou para o filho, com o choque estampado no rosto. "James, você não pode de jeito nenhum." 8 anos, mãe. 8 anos vendo você menosprezar a mulher que eu amo. Mantive-me em silêncio porque achava que manter a paz era mais importante do que manter a fidelidade à minha esposa. Eu estava errado. Ele olhou para mim, com os olhos brilhando. Eu estava completamente enganada, e sinto muito. Os vandoranos cochichavam animados. A esposa do prefeito havia parado de filmar, tão absorta que não conseguia manter o celular firme. Até os garçons ficaram paralisados, com as bandejas equilibradas nas mãos. Margarete olhou ao redor da sala para os membros do conselho, aguardando sua resposta. Diante das câmeras que registravam tudo, diante do filho dela que escolheu a esposa em vez de sua manipulação. Você consegue se imaginar no lugar dos sapatos de grife da Margarete neste momento? 500 das pessoas mais poderosas de Boston aguardam para ver se ela fará a coisa certa. O que você gostaria que ela dissesse? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você se identificou com essa história, se já precisou enfrentar familiares que não respeitavam o seu valor, por favor, compartilhe este vídeo. Alguém na sua vida pode precisar ouvir que o seu valor profissional não é negociável, nem mesmo em relação à família. Agora, vamos ver como Margarete reage quando não tiver outra escolha a não ser encarar a verdade. O pedido de desculpas de Margarete, quando finalmente aconteceu, foi quase inaudível. "Peço desculpas pelo mal-entendido em relação aos créditos do design." "Mais alto, mãe", disse James do chão. Todos deveriam ouvir isso. Ela agarrou o pódio com força, os nós dos dedos brancos. "Peço desculpas a Tori Mitchell por ter interpretado erroneamente seu envolvimento no projeto do Horizon Art Center. Ela é a única arquiteta." Então ela fugiu. A mulher que nunca saía de uma festa antes da meia-noite, que vivia para esses encontros, na verdade fugiu do seu próprio baile de gala usando seus sapatos de grife. O som de seus passos ecoou pelo silêncio atônito. Em segundos, a sala explodiu.
Representantes de 3 empresas diferentes me abordaram com cartões de visita. Os Vandoras queriam conversar sobre sua nova propriedade em Cape Cod. O chefe de gabinete do prefeito mencionou um projeto municipal em desenvolvimento, mas a verdadeira comprovação veio do meu telefone. James me mostrou a tela dele. Alguém já havia postado um vídeo no Twitter. A notícia socialite de Boston exposta por roubar o design da Nora teve 50.000 visualizações na primeira hora. O repórter do Boston Globe me encurralou perto da mesa de champanhe. Senhorita Mitchell, isto é extraordinário. Você estaria disposta a conceder uma entrevista exclusiva sobre mulheres na arquitetura e a dinâmica familiar em ambientes profissionais? Na próxima semana, eu disse, ainda processando tudo. Ligue para o meu escritório. Meu escritório, para onde retornarei amanhã não como alguém que brincava com desenhos, mas como o arquiteto do mais novo marco de Boston. Robert Smith me encontrou na multidão. Senhorita Mitchell, a diretoria está impressionada com a sua compostura. Gostaríamos de aumentar seus honorários em $500.000 pelos transtornos e problemas de publicidade que isso nos causou. A elite de Boston já estava escolhendo lados. Alguns se aglomeraram na mesa dos meus pais, oferecendo uma falsa demonstração de simpatia. Outros fizeram questão de cruzar olhares comigo, acenando com a cabeça em sinal de aprovação. Na manhã seguinte, meu telefone mostrava 47 chamadas perdidas do meu pai, 23 da minha mãe, uma de Margarete e uma mensagem de voz que apaguei sem ouvir. A mensagem da minha mãe dizia: "Você nos humilhou na frente de todos que conhecemos. Como você pôde fazer isso com a sua família?" Eu respondi digitando: "Da mesma forma que você fez comigo publicamente durante 8 anos. James me trouxe café na cama, algo que ele não fazia desde nossa lua de mel. Sinto muito, disse-lhe baixinho. Eu deveria ter te defendido anos atrás. Eu pensava que estava mantendo a paz, mas na verdade só estava te prejudicando. Por que agora? Perguntei. Por que você se manifestou ontem à noite? Porque finalmente vi. Vi de verdade. A forma como o rosto da minha mãe mudou quando ela percebeu que você tinha um poder que ela não podia ignorar. Ela fez isso com as pessoas a vida toda e eu simplesmente deixei. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Margarete. A Fundação Whitmore está retirando a doação. Espero que esteja satisfeito. Robert Smith ligou 1 hora depois. A Fundação Horizon cobrirá o financiamento integral. Na verdade, 3 novos doadores se apresentaram esta manhã, inspirados pela sua história. O Centro de Artes prosseguirá conforme planejado, com seu nome em destaque como arquiteto principal. Naquela tarde, meu pai apareceu em nossa casa. James atendeu à porta. Preciso falar com a minha filha. Ela vai decidir se quer falar com você, respondeu James. E senti uma onda de amor por esse homem que finalmente, estava me defendendo. Eu o deixei entrar. Ele estava sentado no nosso sofá, aparentando ser mais velho do que seus 60 anos. Sua mãe está arrasada, começou ele. Não sou responsável pelos sentimentos da minha mãe em relação aos meus limites. Ele olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Em uma semana, minha vida profissional explodiu de maneiras que eu jamais imaginei. 5 escritórios de arquitetura de Boston entraram em contato com propostas de parceria. O capítulo da Nova Inglaterra do Instituto Americano de Arquitetos me convidou para ser o palestrante principal de sua conferência de primavera sobre integridade no design quando as fronteiras pessoais e profissionais se cruzam. O artigo do Boston Globe foi publicado com a manchete: "O arquiteto que se levantou", como a revelação de Tori Mitchell em um evento de gala expôs a hipocrisia da velha guarda de Boston. Eles usaram uma foto minha no pódio, com o rosto chocado de Margarete desfocado ao fundo. 3 novos clientes assinaram contratos totalizando $30 milhões em projetos. Os Vandorans insistiram que eu projetasse a propriedade deles em Cape Cod pelo meu preço integral. Eles enfatizaram isso repetidamente. Um CEO de uma empresa de tecnologia que havia comparecido ao evento de gala manifestou o desejo de ter uma casa modernista em Cambridge, dizendo: "Quero trabalhar com alguém que tenha fibra moral." A Fundação Horizon aumentou meus honorários em $500.000, conforme prometido, elevando o total para $3 milhões.
Robert Smith garantiu pessoalmente que meu nome aparecesse em todos os documentos, em todos os comunicados de imprensa e em todas as placas no canteiro de obras. Mas a mais doce vingança veio de uma fonte inesperada. O círculo social de Margaret começou a se fragmentar. 3 de suas amigas mais próximas entraram em contato comigo discretamente para consultorias de design, deixando claro que sempre acharam Margaret um pouco exagerada. O circuito de eventos beneficentes, que antes era o seu reino, de repente passou a ser alvo de fofocas, e não eram nada lisonjeiras para ela. O escritório de advocacia de James, que sempre me tratou como um acessório nos eventos da empresa, de repente quis destacar nosso status de casal poderoso em seu boletim informativo. Recusei. Eu não precisava mais da aprovação deles. Meu antigo projeto de biblioteca, aquele que ganhou o prêmio de honra da IA, recebeu uma atenção repentina. A arquitectural Digest entrou em contato querendo fazer uma matéria retrospectiva. 2 semanas após o evento de gala, enviei um e-mail para minha família com cópia para James e meu advogado. Sim, contratei um só para deixar tudo bem claro. Assunto: termos para seguir em frente. O e-mail era breve, mas inegociável. Primeiro, minhas decisões profissionais jamais serão submetidas à discussão ou votação familiar. Minha carreira não é uma democracia. Segundo, qualquer membro da família que desejar meus serviços profissionais deverá entrar em contato com meu escritório, assinar um contrato e pagar minha tarifa padrão. Sem exceções. Terceiro, o respeito pelo meu trabalho é obrigatório, não opcional. Qualquer comentário que prejudique minha carreira resultará no encerramento imediato do contato. 4. Margaret, um pedido público de desculpas por escrito no Boston Globe é necessário antes de qualquer interação futura. Não se trata de humilhação. Trata-se de responsabilidade. 5. Os futuros netos não passarão tempo sem supervisão com ninguém que não respeite a profissão da mãe deles. Estas não são sugestões. São requisitos. Você tem uma semana para responder. Meu pai ligou dentro de 1 hora. Você não pode estar falando sério. Essas exigências. Requisitos, pai. E sim, estou falando completamente sério. Tenho levado minha carreira a sério há 15 anos. Você finalmente está ouvindo. Sua mãe não vai aceitar isso. Ela já contou para o clube do livro dela que você está tendo algum tipo de colapso nervoso. Assim, a mãe poderá explicar ao seu clube de leitura por que não verá seus futuros netos. Silêncio. Então você está grávida? Ainda não. Mas quando eu partir, essa criança crescerá sabendo que o trabalho de sua mãe tem valor. Não negociável. O advogado de Margaret enviou uma notificação extrajudicial exigindo que ela parasse com o vídeo da festa de gala, o que meu advogado achou engraçado. Ela não tem fundamentos. Tudo o que aconteceu foi público, em um evento próprio dela. Ela não consegue suprimir a realidade. James corroborou cada palavra. Esses são os nossos limites, pai. Ele contou isso para David quando ele tentou me enganar. Aceite-os ou não, mas eles não vão mudar. Terceiro dia, enviar e-mail. Meu pai apareceu na Mitchell & Associates durante o almoço. A recepcionista ligou. Tem um David Mitchell aqui. Ele diz que é seu pai. Ele não tem hora marcada. Se ele quiser agendar uma consulta, pode me enviar um e-mail. Eu assisti pelo monitor de segurança enquanto ele discutia com ela por 5 minutos antes de a segurança o escoltar para fora. A mulher que antes era vista apenas como alguém que brincava com desenhos agora tinha uma equipe de segurança que a levava a sério. Quarto dia. Margaret enviou seu advogado com uma proposta de acordo. Ela me reconheceria como o arquiteto se eu assinasse um acordo de confidencialidade sobre o incidente no baile de gala. Meu advogado deu uma gargalhada durante a ligação. A senhora Whitmore quer comprar um silêncio que não pode impor legalmente. Esse vídeo tem 2 milhões de visualizações. Aquele navio não apenas navegou. Ele circunnavegou o globo. Quinto dia. Minha mãe tentou uma guerra emocional através da minha tia. Linda não está comendo. Ela está muito deprimida. Você está matando sua mãe? Mamãe já passou por coisas piores, eu disse à minha tia. Ela também sobreviverá à responsabilização. Sexto dia. A avó de James ligou para ele.
Até a mãe de Margaret tinha visto o vídeo. Diga a Tori que estou orgulhoso dela. Alguém precisava colocar Margaret em seu devido lugar. Deveria ter sido eu há 40 anos. A descoberta veio de uma fonte inesperada. Confrontada com o exílio social e um filho que não atendia suas ligações, Margaret finalmente sucumbiu à tentação. Não por remorso, mas por pragmatismo. Sua posição social estava em declínio acentuado. A temporada de eventos beneficentes da primavera estava se aproximando e, de repente, ela não estava mais recebendo os convites de costume. Tudo bem, dizia a mensagem dela. Farei o pedido de desculpas ao Globe, mas gostaria de opiniões sobre a redação. Sem comentários, respondi. Ou total responsabilização ou nenhum contato. A escolha é sua. A menina que precisava da aprovação deles morreu naquele baile de gala. A mulher que surgiu tinha limites de aço. 3 semanas após o evento de gala, o Boston Globe publicou o pedido de desculpas de Margaret na seção de estilo de vida. Não é a primeira página, mas é visível o suficiente. Eu, Margaret Whitmore, peço desculpas publicamente a Tori Mitchell por ter deturpado suas realizações profissionais e por ter me apropriado do crédito pelo projeto arquitetônico do Horizon Art Center. A senhora Mitchell é uma arquiteta talentosa cujo trabalho se sustenta por seus próprios méritos. Lamento minhas ações e a falta de respeito que demonstrei por sua carreira nos últimos 8 anos. 63 palavras que certamente lhe custaram mais do que os 10 milhões que ela retirou da Horizon. James leu isso durante o café da manhã, balançando a cabeça em sinal de desaprovação. Não é algo sincero, mas é de domínio público. É tudo o que eu preciso, eu disse. Documentação. Minha mãe ligou naquela tarde. Você está satisfeito? Margaret está humilhada. Ela mal consegue mostrar o rosto na boate. Ela pode mostrar o rosto quando quiser, mãe. Ela só precisa fazer isso com responsabilidade. A verdadeira descoberta aconteceu uma semana depois. Meu pai mandou uma mensagem de texto. Eu estava errado. Você não é a filha que eu criei. Você é melhor, mais forte. Estou tentando entender isso. Não foi um pedido de desculpas, mas sim uma rachadura na parede. James começou a fazer terapia para entender seu papel em ser conivente com a situação da mãe. Eu achava que estava sendo um bom filho, ele me disse após a 3ª sessão. Mas eu estava sendo um marido terrível. A terapeuta chamou isso de pacificação tóxica. Margaret manteve silêncio absoluto no rádio, exceto para tratar de assuntos familiares necessários. Quando precisou se referir a mim, usou meu título completo. Minha nora, Tori Mitchell, a ia. Toda vez era como engolir vidro, mas ela conseguia. A comunidade arquitetônica se uniu em torno de mim. As mulheres, em especial, entraram em contato para compartilhar suas próprias histórias de descaso, de terem sido informadas de que seu trabalho era apenas um hobby. Progresso, lento, desconfortável, mas real. 3 meses após o evento de gala, tentamos nosso primeiro jantar em família. Terreno neutro, um restaurante, suficientemente público para garantir a civilidade, mas suficientemente privado para conversar. Margaret chegou vestindo um Armani discreto em vez de sua habitual armadura Chanel. Ela sentou-se à minha frente, mantendo contato visual por exatamente 3 segundos antes de olhar para o cardápio. O linguado do Dover é excelente aqui, disse ela, sem se dirigir a ninguém em particular. Obrigada pela recomendação, Margaret, respondi, imitando seu tom formal. Meus pais estavam sentados rigidamente, minha mãe agarrando a bolsa como se fosse uma tábua de salvação. Meu pai estudava seu copo d'água com a intensidade de um detetive. Então James quebrou o silêncio. A empresa de Tori acaba de ganhar o contrato para o novo campus de biotecnologia em Kendall Square. Parabéns, disse Margaret, como se a palavra tivesse sido aprendida recentemente. Isso é impressionante. Foi doloroso. Cada frase cuidadosamente medida, cada tópico analisado para garantir sua segurança. Conversamos sobre o tempo, o Red Sox, qualquer coisa menos os 8 anos anteriores, ou o evento de gala que mudou tudo. Quando o cheque chegou, Margaret estendeu a mão para pegá-lo. Permitam-me celebrar o novo contrato da Tori. Meus pais trocaram olhares. Isso era um território desconhecido.
Margaret reconheceu meu sucesso sem, no entanto, diminuí-lo. Obrigado, eu disse simplesmente. Não estávamos perto. Talvez nunca fossemos próximos, mas éramos cordiais, e isso bastava. A mulher que tentou apagar minha identidade profissional agora tinha que reconhecê-la toda vez que me via. Os pais que exigiam que eu sacrificasse minha dignidade em nome da harmonia familiar agora teriam que aceitar meus limites ou perderiam o contato com a filha. Ao sairmos do restaurante, Margaret fez uma pausa. A cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Centro de Arte será no próximo mês. Você vai falar, presumo.